Big Deals Experts, o podcast do Investidores VC que reúne especialistas do mercado e insights para impulsionar startups. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Big Deal Expert. Hoje nós estamos no episódio 22, eu e a minha amiga Cris Pinho, já nessa jornada de algumas semanas e meses aqui, conhecendo histórias e pessoas incríveis. E esse encontro quinzenal com conselheiros, gestores, empreendedores, founders, onde a gente bate um papo sobre gestão, governança e o papel do advisor no mercado, tanto das empresas tradicionais quanto startups, a gente tem o imenso prazer de conversar hoje, de bater um papo com para mim, Gui, mas para as pessoas, Guilherme Junqueira. Para mim é só Junqueira. Fica a critério do ouvinte. Pode chamar do jeito que quiser. Eu faria uma enquete nas redes sociais do Gui, chamaria ele de Gui, de Junqueira. Gui Junqueira. Juju. Não podemos colocar aqui... Juju também apareceu, mas tem outros que apareceram nos bastidores aqui que a gente não vai abrir, né? Deixa só para os bastidores. Eu acho que o Cauê já estava gravando quando a gente estava aqui testando as hipóteses de nomes. Vai soltar os cortes. Mas eu vou deixar aqui a minha amiga Cris apresentar o nosso convidado de honra hoje. Cris. Pessoal, é um prazer estar aqui de novo e principalmente recebendo o nosso querido Junqueira, que é um empreendedor, escritor de livro, né? Então, ele também vai falar do livro dele hoje aqui para nós, um livro que eu achei espetacular, porque ele é inspirador. Ele tem uma linguagem muito amigável, assim, e que prende você do início ao final. E, mais do que isso, é um livro que eu acho que ele traz algumas lições interessantes, onde, genuinamente, generosamente, o Junqueira compartilhou com os seus leitores. Então, Junqueira, seja muito bem-vindo. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Aqui o palco é seu. Boa. E você é que vai falar sobre sua vida, sua trajetória. E daí a gente vai puxando o fio para a gente continuar o nosso bate-papo. Maravilha. Primeiro, obrigado aí pelo convite. É uma honra. E é engraçado a gente, quando bate papo assim com amigos, né? Porque é tão formalizando uma relação que é sempre informal, né? Então, acho que é tão leve e gostosa e eu acho que espero que seja produtiva para todo mundo. Mas, long short story, eu sou Guilherme Junqueira, tenho 35 anos, pai do Theo e da Lia, casado com a Patrícia, 13 anos. Inclusive, essa semana fizemos aniversário de casamento. E tenho um orgulho imenso aí de ter feito uma carreira, a princípio, não premeditada, né? Foi muito fluido esse movimento que aconteceu na minha vida, mas hoje é intencional viver em cima dos 3 E's que mais mudam o mundo, né, e mais impactam economias na face da Terra, que é educação, emprego e empreendedorismo. Então, tudo que eu fiz na minha vida está ligado a esses 3 E's. Educação mudou minha vida, porque eu sou filho de mãe solteira, estudei, fui bolsista a vida toda para passar numa faculdade, ser um dos primeiros ali da minha família. Ter a educação me proporcionou, né, ser competitivo e ser um dos primeiros trainees da Ambev, e isso fez com que lá em 2009, né, eu ganhasse uma proporção de mundo, saindo daquele contexto só Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e olhando o nível Brasil e olhando uma catapulta gigante, que é uma empresa que foca em gente e foca em gestão. Então, essas duas coisas ganham qualquer jogo, independente de inteligência artificial ou qualquer coisa que venha aí. Se você manjar de gente, se você manjar de gestão, você está vivo para sempre. E foi ali a minha grande escola. E dali comecei a trabalhar muito com empreendedorismo, que foi algo que esse bom emprego me trouxe boas skills quando eu aprendi que eu era líder de mim mesmo, que eu era líder de algum tema. E aí eu comecei a ser líder de pessoas, daqui a pouco líder de empresas. Isso foi, né, apaixonante. E eu estou no meu 4º CNPJ, se não me engano. Então, hoje, com muito orgulho, tendo algumas histórias aí de ter passado pelo mundo de startups nos últimos quase 15 anos, eu acho que vai fazer, né? Ano que vem. Trabalhando primeiro com
fomento, né? Ecossistema, ABS, Associação Brasileira de Startups, aí depois trabalhando com Venture Building e participando ali da fundação de várias empresas que deram errado e foram grandes pós-graduações, né? pós-graduações do que não fazer, mas duas das 16 startups que a gente criou na Startup House deram tão certo que uma, inclusive, anunciou essa semana 500 milhões de investimento, uma nova rodada, que é o Banco Neon. Começou num quadro lá, era 3 caras só e era o nome Controle, controle.li. Então, lá atrás, toda essa, né, camada de conhecimento que a gente tinha não existia. Então, eu acabei vendo uma oportunidade, foi a minha saída ali da ABS, de investir no mercado de educação. E educação em tecnologia, principalmente, porque o que as empresas de tech que estavam crescendo, recebendo aportes e tudo mais, já estavam sentindo, né, de necessidade de contratar gente boa, a universidade não estava conseguindo acompanhar, formar aquelas pessoas com aquelas skills, naquela velocidade. Então, foi o gap que eu enxerguei e fundei a Gama Academy em 2016, justamente para preencher esse perfil de pessoas que deveriam se transformar, né? Um job description se transformando numa ementa educacional. E aí, ao final, eu estou pronto para estar empregado e não deu outra, né? Meu primeiro cliente está aqui, posso falar, né, tranquilo, que tem endosso, tem chancela aqui. E de lá para cá foi uma aventura muito legal de transformação de vidas, né? Trabalhar com educação é tentador, porque você começa a ver, né, o income e o outcome das pessoas, essa transformação. E depois de 50 mil alunos, mais de 800 empresas ali, clientes, a gente foi adquirido pelo Grupo Ânima, um dos 3 maiores grupos educacionais do país, com 420 mil alunos, donos de marca como a AMB Morumbi, São Judas, aqui em São Paulo, Una, UniBH, HSM, Inspirali, Ebrad, Singularity, enfim, são 25 grandes marcas e faltava uma vertical de tecnologia, que foi o que a Gama foi adquirida para ser e fazer, e aí até o final, agora de 2023, começo de 2024, foi a passagem de bastão, o famoso earnout ali, e tentar, né, fazer essa integração da melhor forma possível, seguindo os planos lá, e agora estando no conselho, não só dela, como várias outras startups de educação ali que eu estou ajudando desde então. E mais recentemente, meu primeiro investidor anjo, né, o melhor e mais founder-friendly que eu já conheci no Brasil, me fez uma provocação de estar na hora agora de você devolver e achar outros founders tão improváveis e imparáveis quanto você, mas aqui junto comigo. Vamos virar de lado e vamos virar investidor das melhores empresas do Brasil, as que mais crescem, e também preciso da sua ajuda aqui na área de produto, que educacionalmente a gente tem muitas oportunidades e desafios, mas também na visão de crescimento, tese, né, como uma empresa também de alto crescimento, uma startup, tem um monte de desafio aqui que você já passou e pode ajudar a gente, e aí por isso eu me juntei ao time como sócio CPO agora do Investidores VC, e tenho grande prazer de estar nesse ecossistema aqui que rola muito big deals, viu, gente? Legal demais, Junqueira. E é legal a gente reconstruir, eu queria explorar um pouco mais até a sua história como empreendedor. Por mais bem intencionado que você estava na construção da Gama Academy, as suas boas intenções não iriam trazer o resultado ou os frutos que você queria colher. O que você atribui esse sucesso da construção? Quando eu falo sucesso, não é só o resultado financeiro, mas os perrengues, os aprendizados, que depois, obviamente, você enche a sua mochila de experiência e conseguiu produzir um livro que hoje também vai ajudar muitas gerações ao longo do tempo, é o seu legado. Mas o que você atribui isso? O que você traz ali como aprendizado? Eu costumo dizer que na vida empreendedora a gente primeiro pega o glamour, né, para transformar em inspiração, e a inspiração a gente transforma em transpiração. Quando eu olhei isso e olhei empreendedorismo como uma carreira, quase um emprego, né? Você está ali servindo aos seus clientes. Eu primeiro me apaixonei tem os 3 Ds, né, de empreender. É o desejo, a disciplina e a determinação. Eu me apaixonei primeiro pelo desejo, aí a determinação de ir lá fazer resiliência, e depois a disciplina. Quando você amadurece, eu acho que na Gama
eu tive uns 2 ciclos desse de grandes saltos de amadurecimento, você começa a entender que o desejo é importante, que é o propósito, é aquela visão, é o reason why, né? Que te mantém ali com aquela chama acesa e sem medo da vinheta do Fantástico, né? Porque segunda-feira você vai estar animadão e não transtornado com o segundou. E aí eu comecei a perceber que agora eu estava precisando mais do D de disciplina, porque eu tinha que evoluir em algumas skills que não eram naturais para mim, tipo finanças. Eu tinha que ter um nível de disciplina em relação a relacionamento com clientes, com stakeholders, com os investidores, que eu também não tinha. E depois eu tinha que continuar com aquela determinação e o desejo vinha por último. Então você vê que altera os fatores, né? Então eles não deixam de existir, mas no começo, quando você está lá empreendendo, Startup Weekend, toda emoção, é só o desejo, aí a determinação e, por último, a disciplina. Então, acho que um dos fatores de sucesso foi o eu empreendedor estando dentro de uma forma que em constante brasa estava em moldes, né? Estava em formação. E fazer terapia me ajudou pra cacete nisso. Ter bons mentores do meu lado me ajudou pra caramba. Escolher meus investidores e também dizer não a outros foi fundamental. E durante o processo aí, falando como empresa, né? Depois que o empreendedor está bem, olhando para a empresa, eu sempre fui um cara muito focado em branding e sempre briguei com outros amigos e founders que não veem valor nisso. Segundo, eu tenho um olhar e um viés muito forte para que a operação interna de uma empresa seja quase que o time de produto para a escala e eficiência. E a gente investiu nisso desde o começo, assim, tendo plataforma própria, que era uma coisa meio improvável, né? Naquela época só tinha, sei lá, Hotmart, olha lá, com plataforma e era para os outros. A nossa era nossa para a gente mesmo. Tinha a Lura também. Então, a Lura nessa mesma construção. Então, eu sabia que isso potencializaria a escala. E terceiro, uma cultura que eu acho que é o que não dá para copiar, né? Então, das 3 coisas, a que menos dava para copiar a Gama era a cultura. E a gente criou uma cultura muito centrada no aluno, centrada em transformação, fácil de entender para fora, mas fácil também de aplicar para dentro. Então, não era walk the talk, era talk the talk, sabe? Era walk the walk. Então, era o tempo todo a gente falando o que a gente fazia e fazendo o que a gente falava. Então, o tempo todo era um grande exemplo. E aí, quando você fecha o cerco para o mercado, que é o branding, por exemplo, eu tinha endosso, reputação e autoridade, endosso e reputação, nesses 3 pilares de branding. As pessoas achavam que a Gama era muito maior que a Gama era. Então, quando a gente tinha 30 funcionários, tem gente que achava que a gente tinha 200, porque era um negócio de massa crítica, os alunos postando a fotinha com a camisa da Gama e a luvinha. Aquilo lá é tudo símbolos, mensagens que você tá colocando na cabeça do cliente para você ser autoridade naquilo que você ensina. Com a autoridade, você ganha endosso dos clientes falando bem de você. E com esse endosso, você vira referência, você vira fonte para a imprensa, por exemplo, que daí é a hora que você ganha reputação. E reputação é feita por quem gera, né? E não para quem é gerido. E isso foi uma das coisas que fez muito sucesso na Gama. Olhar o mercado, olhar primeiro para mim, depois olhar e parecer ser tão bom quanto somos, envolver todos os elementos da marca nisso, conseguir trazer a possibilidade, mesmo que no começo, com pouquinha grana, mas já olhando escala, sempre olhando escala, olhando eficiência, e, por fim, tendo uma cultura que ninguém pega. Então, são 4 grandes pilares que é muito forte. Isso aí é que eu queria explorar um pouquinho mais com você, porque eu vejo que as empresas e muitas startups, de repente, elas não dão o valor que deveriam dar para a gestão da cultura. Porque a gestão da cultura é uma coisa... A cultura é uma coisa que tem que se mover, ela tem que se ajustar. Então, eu queria que você conversasse conosco sobre justamente essa conexão que você fez e que, para mim, tem todo sentido, que é do branding, que é de você construir essa reputação, essa marca, esse reconhecimento da autoridade com essa gestão cultural. Porque essas coisas tem que falar com quem está lá, né? Com quem está trabalhando. Então, explora um pouquinho isso daí. Como é que vocês fizeram isso aí lá na Gama? Eu comecei a descobrir nos nossos primeiros anos ali que o nosso modelo de negócio seria um modelo que era uma venda para o RH.
E aí era o RH, num primeiro momento, recursos humanos, Sim. que a gente conheceu. Depois virou um modelo de negócio RH, que é Robin Hood. Eu tiro de quem tem para dar para quem não tem. Então, as empresas pagavam bolsas de estudo para eu dar para minorias, para pessoas em vulnerabilidade social, PCDs, enfim, trazer o ESG e a inclusão de uma maneira proativa e não reativa, que as empresas só reclamam que não tem, mas não faz nada para fazer. Quando eu comecei a entender esse mundo, eu fui numa pessoa que o David conhece bem, chamada Sofia Esteves. Falei, me falaram que você é a pessoa que mais entende de RH aí do Brasil. Eu não entendo nada de RH. Mas eu vou vender para RH e eu preciso entender como eu estarei dentro dessa caixinha. Como que eu viro uma linha de custo fixa dentro de uma planilha de Excel, de um RP, de uma empresa. Então, era essa a minha meta. No primeiro ano da Gama, 2016-17, a minha incursão em entender de RH foi mas tão grande, que eu comecei a ver, inclusive, as coisas que estavam me ensinando errado. Sabe aquele conselho ruim? E aí, quando você começa a filtrar, você fala, isso não vai dar certo na Gama, que é aquele exemplo, né? Como que você vai implementar processo da IBM sem ter o tamanho da IBM? Como que você vai pegar meia dúzia de livro, conceito, que é o RH 70, 20 e 10? Sabe, umas paradas que é só jogado, terceirizando, para quem tem preguiça de ir lá e fazer ou adaptar. Eu comecei a falar, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou pegar essas várias coisas que eu aprendi e vou fazer 3 grandes pilares aqui dentro do que a gente chamava primeiramente de RH, que era como que a gente vai contratar, como que a gente vai desenvolver e promover essas pessoas e depois como que a gente vai demitir. E, para mim, só tem 4 grandes momentos que a cultura, de fato, aparece, que são exatamente esses. É que o do meio você expande em 2. Quando você contrata, quando você desenvolve, quando você promove, quando você demite. São as 4 oportunidades que a sua cultura pode aparecer ou desaparecer. Verdade. Porque cultura é o que você tolera. E aí eu comecei a entender que não adianta a gente falar de cultura de maneira solta. A gente tem que falar de cultura tendo que bater meta. A gente tem que falar de cultura tendo que desenvolver um produto em tempo recorde. A gente tem que falar de cultura tendo um baita de um problema operacional que derrubou o nosso site. É sobre isso cultura, não é sobre... Vamos entrar numa sala, design maconha thinking, botar um monte de post-it e blá, 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 e vamos pegar as frases. Eu juro para vocês, eu tive um brother que chamou, você conhece ele, não vou falar aqui para não expor, mas é uma startup maravilhosa. Só que ele falou assim, cara, queria validar contigo o nosso Culture Code. Tinha 1 ano que a gente já tinha o Culture Code, tinha comentado com ele, ele veio pedir feedback para eu ajudar ele. Ele me mostrou o Culture Code... cópia e cola um mix do Netflix com a RD. Porque eram os que tinham público na época. Então ele pegou frases bonitas e não sei o quê. E aí, cara, você mata na hora um Culture Code feito para inglês ver. Sim, porque é um versus fake, né? Digamos assim. Um ar que você respira, Claro. sabe? E aí eu falei, me chama então alguém do seu time lá. Aí ele chamou. Aí veio as 2 pessoas lá. Aí eu falei, me conta como que você aprende. Porque tava lá, fast learning, sei lá, uns nomes bonitos e tal. Pô, eu ouço podcast, sabe essas coisas, tipo freestyle, tipo, não tem cultura de leitura, de todo mundo é nerd pra caceta. Eu já vi a Jus Brasil, por exemplo, todo mundo é músico, cara. É bizarro, eles dão preferência, não só contratam música, mas eles perguntam sobre música. Porque música é disciplina, música é fazer repetidamente a mesma coisa, é pessoas que gostam de processo, cara, são da área de jurídica. Eu já vi startups que gostam de contratar pessoas que fazem atividade física, porque também tem um negócio da disciplina. Então, é isso, você tem que fazer as suas escolhas que geralmente são uma extensão do founder. É o que o founder acredita. Verdade. Mapeia, e aí o conjunto do que eles são, do que o João, o JP e o Matheus lá da Hotmart serão um espelho do que eles vão buscar no time. O problema é que cultura foi sendo moldada ao longo do tempo como algo que tem que ser bom para todo mundo. Tem que incluir. E eu concordo plenamente com o incluir, mas ela também tem que excluir aquilo que você não acredita, aquilo que você não é, aquilo que você está tentando ser só para agradar. Claro. Isso. É isso. E aí eu vou te dar um exemplo. Nosso primeiro Culture Code tinha assim... amamos pessoas, odiamos processos. A gente assumiu. Foda-se o processo, porque era aquela selva. Ninguém fazia ata de reunião, não tinha objetivo. Era cada um no seu, cada semana mudava e era uma emoção. E ninguém sabia por que todo mundo trabalhava tanto.
e produzia pouco. Por que será? Muita transpiração, pouco resultado. Pouco resultado. Muita mas era agitação, porque... pouco E aí resultado. é aquele Talvez momento que fosse você um momento, fala, cara, beleza, nenhum banco, nenhuma selva. Não quero ser também tão burocrático. Mas você vê que é a maturidade e as culturas que vão se moldando. O que traz você até 1 milhão de faturamento não é o que te leva até 10 e não é o que te leva até 100. Você vai precisar mudar. Senão você vai virar um WeWork. Você vai pegar um Culture Code com 10 grandes itens e valores e você vai ver no final do terceiro grande ciclo de adaptação desse Culture Code que só sobrou 3. E são esses 3 que deveriam estar lá desde o começo, mas você encheu linguiça, porque você queria parecer melhor do que você é, seu employer branding era uma bosta porque você não é conhecido. Então, quem que vai trabalhar na startup? Como que é mesmo o nome? Fica confundindo aqueles nomes, né? Em inglês, .com, .co, né? Esses domínios esquisitos. E aí tem o que justificar, mas a minha leitura e visão foi... Uma vez que a gente internalizou e começou a respirar e viver, ser uma escola fora, uma escola dentro, ter o people first, mas people first não significa que ninguém pode ser demitido, pelo contrário, estamos aqui buscando resultados. No final do resumo dos 3 grandes ciclos, se eu for falar uma coisa que prosperou dentro da Gama e talvez seja a minha essência hoje de vida, que agora, né, mais lúcido, olhando, e foi o que eu coloquei no livro, quando... O pragmatismo do resultado casa com o romantismo do propósito, ninguém segura. Porque um vai puxar o outro, é o yin e yang, sabe? É um negócio do imã, que ele não deixa você se afastar tanto do propósito e do porquê que você está fazendo aquilo e de que você tem que ser bom para as pessoas, tem que ser leve, você tem que se divertir, mas ao mesmo tempo escreveu, não leu o palco meu, irmão. O mercado que está contra a gente, não é aqui eu estou cobrando você das suas metas, do seu resultado. Você poderia estar num lugar que está muito melhor, pô. Você poderia estar ganhando mais, você poderia estar trabalhando menos. Se você quer largar a caneta 5, porra, tem um monte de concurso massa para você. Mas não é aqui, entendeu? Não é aqui que você tem que estar, porque é um desperdício para a sua vida. E aí quando você joga transparente com o time, com o funcionário, com a cultura, literalmente, não tentando fazer novamente uma névoa ali que não deixa você dirigir rápido, não deixa você dirigir veloz, você acaba negligenciando o ponto da carreira da pessoa e o ponto do resultado da empresa. Então, para mim, é isso. Pragmatismo e romantismo se juntaram, tiveram um filho e se chama a boa cultura. Achei excelente essa sua figura de linguagem aí, achei muito legal. Agora você está falando como um executivo, eu entendo perfeitamente. Agora, fala para mim qual é o papel do advisor nisso daí. Uau! Eu brinco com o David, né, que todo mundo olha o Steve Jobs, todo mundo olha o Mark Zuckerberg, todo mundo olha os fundadores Sergey e o outro lado do Google, mas ninguém olha o cara que estava por trás, a pessoa que estava ajudando essas pessoas a serem, primeiro, fundadores melhores e mais lúcidos, pessoas que não vão dar tapinha nas costas e só agradar, como, em geral, o time faz para puxar saco do chefe, o board faz, às vezes, só para ter a justificativa ali Sim. do meu papel, e, principalmente, olhar o CNPJ antes do CPF. E esse papel se chama advisor. O advisor é aquela função meio ingrata que você foi convidado para falar o que a pessoa não quer ouvir. Isso é dolorido demais, né? Principalmente para um fundador. Eu lembro quando eu chamei o David para ser advisor por um tempo lá na Gama. E aí a primeira coisa que ele falou, bicho, isso aqui tá uma merda. E eu tinha acabado de fazer com tanto carinho. E aí, se você vai pro lado pessoal, se você não consegue administrar essa emoção ali, tem inteligência emocional, você manda o cara ir a merda. Porque é muito mais fácil para o empreendedor que tá, em geral, acostumado com a cadeia de comando e controle, e ele faz o que ele precisa fazer do jeito que ele quer, na hora que ele quer e com quem ele quer. Agora, na vida de um empreendedor, mais do que escolher as guerras do o que você vai fazer, como você vai fazer, tem uma hora que é o com quem que importa. E esse com quem é a hora da estratégia, é a hora de velocidade. Se você pegar e ir para o Rio de Janeiro agora, de ônibus, você vai demorar 6 horas.
eu acho. Não, mais. De carro é 6 horas. Vai levar De umas ônibus tem um 7 ou 8. pinga-pinga, 8 horas. Se for de avião, 1 hora, correto? Essa é a diferença. Quer ir de avião pro Rio? Vai com o Advisor. Quer ir sozinho? Você pode ir, cara. É tranquilo. Você pode ir até a pé. Dá pra ir a pé no Chile, sabia? Você pode ir. Seu sonho é grande, né? Vou chegar longe. Eu vou a pé, vou sozinho. E esse é o grande erro dos empreendedores. Eu, graças a Deus, antes de empreender, eu fui cultivando uma série de bons favores, que é o que todo mundo chama de networking, e que, ao contribuir, ao dar o give back antes, né, give first, para as pessoas e ter a atenção delas, eu fui deixando uma série de créditos a ser utilizados nos momentos corretos. Quando eu tinha problema de vendas, eu tinha que falar com alguém que já fez aquilo 3 vezes com o pé nas costas. E era tão natural e dá raiva, que às vezes parece que é óbvio, mas é um óbvio negligenciado. Tá ali, mas ele tá negligenciado. Então, por que não ter um advisor? E eu sou muito mais do time do advisor que acompanha o filme do que o advisor que acompanha a foto. Porque é fácil você ir lá e soltar uma bombinha e ir embora, sabe? Igual o ninja. Pede uma ajuda, uma mentoria pontual e tudo mais. Beleza. O cara te ajudou, você pode estar ajudando ele, de alguma forma tem um sentimento ali de troca. Porém, essa pessoa não vai ter o contexto necessário para entender o que foi, o que é, e ele também não vai ter o drive necessário para entender na essência onde você quer chegar. E onde você quer chegar, eu acho que é a parte que o advisor mais ajuda, porque ele é um podador de árvore. Então, cara, você quer chegar numa árvore super bonita, mas você tá metendo um galho para lá, assim, essa árvore vai ficar perneta aqui, você tá maluco? Corta esse galho. Pum! Olha o trabalho que daria para essa pessoa ter o galho gigante lá, nascendo uma segunda árvore quase, para ele aprender que foi uma merda ter aberto aquela BU, por que eu fiz isso? O advisor poderia ter podado. Ou seja, o papel do advisor é um defensivo contra um efeito colateral chamado founder. E esse é um ponto que eu queria trazer mais, Gui. Você transitou bem aqui sobre o papel do advisor, sobre o papel do founder, mas em determinado momento você teve a maturidade, o aprendizado de pedir ajuda, de falar, eu preciso de, e quem poderia, de que forma, estar aberto a. E naturalmente os founders, eles têm essa resistência. Primeiro, por falta de conhecimento mesmo, Sim. que é possível pedir ajuda, levantar a mão e falar, opa, peraí, tem alguém que pode me ajudar. Segundo, por ego, vaidade, e são os dois principais elementos ali que eu vejo que mais matam startups. O pessoal fala, é dinheiro, é caixa. Cara, ego, vaidade, orgulho. É assassinato. Não... Sob essas 3 perspectivas, Suicídio, não como assassinato. que foi para você, assim, cara, você vencer rápido isso e pedir ajuda rápido? Porque você construiu muito rápido uma rede de relacionamento, gerou valor para as pessoas que estavam ao seu entorno, para assim você ir extraindo valor para te ajudar nessa jornada. Como que os empreendedores poderiam fazer isso para eles terem uma jornada não fácil, mas encurtar ali as dores da jornada? É engraçado você falando isso, porque não foi tão rápido a ficha caindo. Eu demorei talvez 2 anos para literalmente começar a pedir ajuda, inclusive para minha base de investidores. Que é o mais bizarro. Eu já estou com você no barco, eu já botei grana para você botar gasolina nesse barco e você não me pede ajuda quando tem um furinho do seu lado do barco? Esse furo vai me derrubar também, eu tô aqui no fundo, porra. Então, foi bizarro. O Amuri que me deu esse toque. Ele falou, irmão, parece que você tá tentando agradar a gente em reunião de conselho. A gente tá aqui para te ajudar nos blocos. Virou minha chave. Eu falei, vocês vão se arrepender de ter feito isso, porque agora eu só trago shit happens, assim, ó. Tem que usar gente, o conselheiro. olha que merda. Nós não temos saída para isso aqui. E saía. E tinha conselho, tinha conexão, tinha muita experiência ali. Então, acho que esse foi uma ficha que demorou para cair. E aí, olhando para trás, né, o Connecting Dots, eu entendi o porquê que eu estava receoso. E não era ego. Era um sentimento que na ABS, por 3, 4 anos ali, eu fui muito buscado por interesses. As pessoas tinham sempre uma segunda intenção ao se aproximar. Então, eu quero fazer uma parceria, mas era porque ela queria lead. Eu quero fazer um patrocínio, mas é porque ela queria aparecer.
Então tinha que tomar um cuidado gigantesco, porque era uma instituição neutra que a gente tinha que proteger os seus associados e empreendedores ali. E aí foi quando eu criei o jargão de falar, bicho, tá mais fácil matar um leão por dia aqui do que desviar das antas. E tinha muita anta, porque toda hora vinha uma parceria caracu, sabe? Um entra com a cara e o outro. Sim. E eu comecei a ficar com um sentimento muito ruim de pedir ajuda, porque eu não queria mais sentir aquilo que eu estava sentindo, então eu não queria fazer com os outros. Então eu ia ligar para um investidor, não, coitado do tempo do cara, pô, para que eu vou incomodar? Para que eu vou ser uma anta na vida deles? E aí, quando eu entendi que não é bem assim, foi primeiro depois desse toque eu comecei a organizar. As reuniões de conselho eram trimestrais, aí eu comecei a encurtar um pouco mais, mesmo que seja informal, era um conselho consultivo formado pelos meus anjos. E aí, na segunda fase, eu já comecei a olhar um pouco mais para o mercado e ter quase que 2 conselhos andando em paralelo. Um que era o formal para dar satisfação e reporte para os meus investidores e o outro que era desses advisors, que ou era por grupo temático ou era por um trabalho contínuo. E aí era um trabalho contínuo pela cadeira, não necessariamente pelo tema. E isso é muito bom, porque daí você vai tunando o que é ser um bom COO, um CEO, e aí você divide para conquistar. E aí, nesta fase ali, eu acho que a minha humildade, né, de pedir ajuda veio com um método, que é o Iceberg Framework, que você conhece bem. Que, basicamente, eu listo as pessoas que eu quero estar perto, quero aprender e quero me aprofundar, né? A nossa relação é como se fosse um iceberg, então eu quero ir lá no nível 5 com aquela pessoa, chegar no nível de conhecer os filhos dessa pessoa e fazer churrasco na casa dela. Então, ter um nível de acesso diferente do que aquele superficial de dar tchauzinho e amigo de LinkedIn e WhatsApp. Então, eu comecei a fazer o network de maneira mais consciente, mais consistente e contundente. Então, consciente é para quem, consistente é frequência, então não estava ali sempre pedindo uma coisa e sumia, e era só vem a mim, o vosso reino, dane-se. Então tinha uma série de contribuições que eu conseguiria fazer de maneira mais frequente para essa pessoa. E contundente era, cara, será que vale realmente chamar o Fabrício Bloise para fazer essa pergunta? Ou pode ser o David? Não desmerecendo. Ou pedir para mim perguntar para o Fabrício. Né? Pergunta para o Fabrício, vamos levar ele para um evento, enfim. Então, qual é o porte do evento, entendeu? Então, era meio difícil no começo e depois foi ficando tão fácil assim você filtrar o quanto você precisa gastar ou não aquele tipo de cartucho. Então, para mim, foi mais fácil. E esse é um tema, Gui, que eu acho que os empreendedores precisam exercitar mais. A gente, tanto eu quanto você, a Cris, a gente recebe numa certa frequência vários WhatsApps de empreendedores do nada. O cara nunca interagiu com você, te viu ou conseguiu com alguém. E ele, bom dia, e te dá um textão do que ele gostaria que você fizesse por ele. Não cria nenhuma etapa de conexão, de interação, de geração de valor. E isso é parte do processo educacional dos founders. Até para ele entender como que eu consigo gerar primeiro valor para que depois eu venha extrair esse valor para a minha carreira, para o meu negócio, para a minha jornada. E como que você percebeu isso ao longo do tempo? Porque até para você aplicar esse framework, você errou muito. Você falou, poxa, peraí, queimei cartucho. E eu já fiz isso. Às vezes eu falo, nossa, queimei cartucho. Num determinado momento da carreira, você tem acesso a pessoas, a instituições, a empresa, e você fala assim, não, poderia ter usado melhor esse recurso. Porque no final do dia é isso. O quanto que você aprende, o quanto que você contribui, o quanto que você gera valor e o quanto que você vende. E é assim. É isso. Qual foi a ficha ali que você falou, cara, eu preciso trazer essa estrutura para dentro do meu dia a dia? No programa Scale Up, que a gente foi selecionado da Endeavor, foi a primeira vez que eu participei. Antes eu era o que organizava o rolê dos empreendedores, se ajudando, rodinha, troca e lá. Primeira vez que eu participei como empreendedor, com a minha própria empresa ali, vendo estágios muito parecidos, problemas exatamente iguais, só mudando o CEP, eu comecei a entender que todo empreendedor precisa participar de um Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos de empreendedor é aquela roda que a vulnerabilidade aparece quando a coragem, né, acaba saindo ali de transparecer coisas
que, irmão, já somos alienígenas de querer empreender em um país que parece uma escada rolante descendo. Você está tentando subir e o Brasil te faz descer. Então você tem que correr para chegar do outro lado, porque empreender no Brasil é difícil pra caramba. Você quer fazer isso sozinho, mano? Você quer fazer isso sem pedir ajuda? Você quer fazer isso sem pegar a referência de quem já fez essa mesma cagada que você está insistindo em fazer? Aí, na hora que eu ouvi aquilo lá, eu falei, epa, eu não sou tão Superman como eu acho. Segundo, eu também não sou tão ruim quanto eu acho, porque o empreendedor vira na montanha-russa emocional, você acorda sendo, né, um astro de cinema e vai dormir sendo a bosta do cocô do cachorro. E aí você acaba tendo uma troca muito mais transparente, você acaba tendo uma troca muito mais vulnerável. E dali saíram relações muito boas que eu tenho até hoje com fundadores que já estão no outra empresa. O jockey é o mesmo, o cavalo mudou, entendeu? Então, eu acho que tem um lado de você pertencer. Então, empreendedores que estão sozinhos, por exemplo, em regiões longe do Brasil todo, que tem muita riqueza. Eu fui dar mentoria lá em João Pessoa, falei com uma startup de tributação, de nota fiscal, os caras faturam grande. Eles têm um time muito bom tecnicamente ali, só que falta referência, sabe? Falta troca, falta... Imagina o cara vai almoçar com quem? Entendeu? Ele não tem um outro empreendedor para falar com ele, ou vai... não, tem um tio meu que é empreendedor, dono de uma farmácia. Claro. Não desmerecendo, mas ao mesmo tempo são problemas distintos. Então, esteja perto de quem está vivendo similaridades. Traga a essência do que eu fiz de maneira meio premeditada e fui refinando, de você olhar, né, o Iceberg Framework como um jeito de você estreitar a relação com quem vai te ajudar. E aí é sempre as disputas dos 3 recursos mais escassos do mundo. Eu preciso usar meu tempo da melhor forma possível para dar atenção e depois eu ganho atenção. E a atenção é que vai me fazer chegar no dinheiro. Então, como estava isso lúcido na minha cabeça já, eu parei de errar tentando ser quem eu não era, tentando participar de grupos que eu não estava pronto ainda. E aquilo lá dispersava tempo, por mais que fosse muito inspirador para mim. Mas uma coisa é você chegar lá e ver como o time do Google está fazendo OKRs. Sério? O Google é a sua referência? Melhor do que o Bradesco, ok. Mas, ao mesmo tempo, está muito distante. Então, fala com alguém que está a um passo a mais que você. Isso funciona para a carreira, funciona para a empresa. Então, se temos 7 levels de crescimento de uma pessoa, de uma empresa, tenta classificar primeiro qual é o level que você acha que a sua empresa está. Você é novato, você é aprendiz, você é profissional, você é praticante, profissional, professor, líder ou mestre. Esses são 7 levels que eu sempre classifico um profissional, pelo menos. Mas dá para classificar uma empresa também. Uma vez que você classificou, quem você conhece que está em 1 ou 2 graus acima de você? Chama essa pessoa e pede ajuda. E para a pessoa vai ser um déjà vu só. É só olhar e falar... deixa eu te ensinar como eu fiz meu processo de vendas. Deixa eu te ensinar como eu setei aqui o meu CRM. Deixa eu te mostrar como foi muito mais fácil fazer assim e não assado. Então, eu acho que os erros ao longo do caminho foram de dispersar e estar em grandes bolsões que não me pertenciam, apesar de serem legais. Mas ter esse crivo do que é legal e o que não é e conseguir dizer não é um grande exercício de maturidade. O ambiente, ele catapulta, né, a sua jornada. A gente conversando outro dia, sempre tem as referências. Ou eu vou para São Paulo, ou eu vou para Florianópolis. Eu preciso estar naquele ecossistema que pulsa numa outra rotação diferente de outras cidades. E não é demérito dessas outras cidades, porque, de fato, não tem ali as pessoas, o ambiente, a sinergia para a construção. A gente foi para Manaus, você vai para o norte do país, quando você vai falar um pouco da nossa linguagem de São Paulo, de Florianópolis, você tem essa dificuldade de absorção, de troca, de network, de interação. E você veio recente para São Paulo, definitivo, voltou, né? Voltei. E o que você tem percebido de diferente agora nessa nova jornada, nessa nova fase da vida? Que boa pergunta. Eu estava comentando com um amigo esses dias, assim, eu acho que minha primeira fase de São Paulo, quando eu mudei para cá, entre 2011 e 2013, não lembro, São Paulo era
primeiro, um caos no mundo de tecnologia, né? De muita gente tentando fazer muita coisa copycat dos Estados Unidos, tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, a densidade de tudo que estava acontecendo era grande, porém extremamente dissipada, perdida e até com pouco propósito de ser, sabe? De viver, do para que existia aquele tudo de aceleradora que saiu, aquele tudo de incubadora, aquele tudo de coworking. Então, era sempre voos de galinha que acabavam se mostrando ali depois consistentes para alguns, que são os players talvez mais sérios, mais consistentes, mais sustentáveis, não aventureiros, e também que não estavam fazendo pelo propósito errado, sabe? Para aparecer, para ter ego, para não sei o quê. Então, acho que o ecossistema viveu grandes ciclos naquele momento de, primeiro, acesso ao conhecimento. Então, beber água de fora, ali em startup machine, nananana. Aí, depois, teve o ciclo de acesso a capital. Muito fácil, por sinal. E na época o dólar era 2, 3, né? Para 1. Então, olha o tanto de empresa brasileira. Chegava, botava dinheiro no Quecanto, Groupon, Peixe Urbano, lembra? Eu sou dessa época. Então, a gente viu um alvoroço de acesso a capital, muito dinheiro injetado, juros baratos, o câmbio favorecia. Então, teve muita empresa se destacando. Aí as startups se destacando. Aí as grandes empresas começaram a olhar e falar, opa, isso aí parece que é um caminho de inovar. E aí teve o acesso a mercado. Primeiras grandes empresas contratando o serviço das startups, depois investindo nas startups através das suas aceleradoras, CVCs, ou até mesmo modelos de ecossistema como o Itaú fez com o Cubo, a Vivo fez com a Wayra, agora a Vivo Ventures, enfim, foram as primeiras lá atrás. Então, acesso a conhecimento, acesso a capital, acesso a mercado, faltava acesso a talentos, que era onde a gente entrou, que era uma densidade ali que existia. E aí, dentro dessa jornada, eu acho que o que teve muito foi, vamos copiar o que já fizeram e vamos fazer aqui no Brasil. Então, teve 4 grandes anos de copycat brasileiro sem originalidade nenhuma. Sem olhar o que hoje eu acho que é a mágica dos negócios brasileiros. E aí eu digo que isso é autoridade, autenticidade brasileira, é pegar negócios reais, chatos, completamente obsoletos e fazer uma revolução de transformar esses negócios em negócios digitais. Digital first, porém, não esquecendo o off. 5º andar é uma imobiliária. Nada mais do que uma imobiliária. Só que dava para fazer diferente. Dava para ter rede, dava para ter as melhores fotos, Não, e as os melhores imóveis. Sofriam porque ninguém queria alugar o seu próprio imóvel porque era um transtorno. Transtorno, ruim, experiência do usuário. Foi provado pelo Nubank, que foi o primeiro a dar um all-in nesse negócio, falou assim, eu serei uma empresa de experiência do usuário, de design e de tecnologia. E é isso. O Nubank fez um playbook que agora você vê o mercado de seguros fazendo, você vê o mercado de imóveis fazendo, você vê o mercado de alimentação fazendo, o mercado de saúde fazendo. Então, esses são os real business brasileiros e, para mim, é a grande diferença ter voltado agora e visto um monte de empreendedor mais maduro, um monte de empreendedor mais humilde, um monte de empreendedor agora, founders, que estão sentados no caixa, escolhendo as melhores, fazendo as melhores decisões para escolher os melhores caminhos, diferente lá atrás daquele alvoroço que tinha dinheiro pra caceta, Isso. um monte de gente captando sem ter tese, sem ter nada, morrendo na praia, não compartilhando isso, porque ainda continua uma cultura que sucesso é a única coisa que pode ser dita, fracasso tem que ser escondido, porque a gente aprendeu isso com pai e mãe, né? A gente não chegava na mesa do jantar e falava, e aí, como foi o bullying hoje? Como foi aquela nota 2 na prova, filho? Não fala sobre fracasso, cultivamos até hoje ocultar o fracasso. E agora você já começa a ver alguns fios de novelo ali saindo para as pessoas compartilharem os seus erros, para voltarem toda vez que um empreendedor dá errado, ele volta ou para o modelo B2C ou para o B2B. Vocês conhecem essa? É back to consulting ou back to banking? Verdade. Que é onde tem dinheiro.
Me ferrei lá como empreendedor. O que você faz? Volta a trabalhar. Então tá cheio de empreendedor gênio, Mas você não de acha pitch que... maravilhoso, que agora voltou para consultoria ou para banco. Mas você não acha que esse amadurecimento do ecossistema de startup no Brasil já não tem, assim, nós não temos indicadores melhores hoje de mortalidade de startups? Ou você acha que continua naquele nível altíssimo de mortalidade de startup? Não, tem bem menos. Ontem, inclusive, eu estava olhando o report que saiu do Founders Overview, que mudou o perfil, inclusive. São empreendedores mais maduros, não estamos com aquela gurizada, né? Uau, e-commerce, lá. Então, empreendedores mais maduros, com graduação. Então, antes era dito, vai que faculdade, vamos empreender, lá. Não, hoje a galera está muito mais ciente. E outra, o grau de risco desses empreendedores também tende a diminuir, porque ao passo que ele faz com menos grana, passos mais lentos, não naquele alvoroço do alto crescimento, tem que ser unicórnio, ele também consegue diminuir aquela chance de dar errado, de trazer gente para o barco que também está apostando fichas e talvez vai prejudicar mais do que ajudar, porque no final do dia eu acho que tudo foi muito correlacionado com o capital e não com o cliente. Então, quando a gente começou a trocar o C do capital como a única forma de existência de uma startup para o C de cliente, a gente começou a ver uma mudança, uma revolução gigantesca, porque você passa a ter um panorama enquanto empreendedor de se apaixonar mais pelo problema do que pela solução, diferente do que era lá atrás. Vinha blockchain como onda, né? Gente, a gente tem que fazer alguma coisa em blockchain. Aí pensava, o quê? Aí enfia qualquer problema dentro de uma solução. Mas e é o oposto. Mas isso continua acontecendo com muitas empresas, Nossa. como você vê inteligência Hypes, artificial. é isso. Como é que Vamos a gente surfar. vai fazer? O cara E te digo tem que mais, fazer, daqui tem que 2 botar. anos vai ter outra hype, assim como teve do VR agora há pouco. Nossa, a Apple entrou, agora zerou, hein? Agora zerou. Vamos ter aquele negócio, esse capacete do Star Wars. E aí? Cadê, gente? É isso. Inteligência artificial, a mesma coisa. Se você estiver falando de AI Gen, aí beleza, aí eu concordo. Vamos lá no generativo. Mas o resto tá plugando. É uma solução e buscando um problema, né? Gente, é um gerador de landing page de soluções integrada com as generativas que já existem. Hoje o mercado tá amadurecendo, né? Vai continuar como até mercados mais maduros, tendo esses desvios, esses erros, os aventureiros, como sempre acontece. Mas hoje você tem muito mais fonte de informação. Você não tinha o Investidores VC há 10 anos atrás, 8 anos atrás. É fonte de informação ou ambiente de informação? O ambiente, né? O ambiente, eu entendo que é o ambiente, o conteúdo e as autoridades. Então, hoje, as pessoas conseguem consumir Guilherme Junqueira, David, Amor e Cris com muito mais facilidade do que há 7, 8 anos atrás. Aonde você consumia conteúdo? Você não tinha tantos canais no YouTube, Instagram, você não tinha tanto acesso às pessoas, você não tinha tantos eventos. Então, era muito mais difícil. Porque você, para poder conhecer algum tipo de tecnologia, você tem que viajar, você tem que vir para São Paulo, procurar algum contato, pedir alguma reunião formal, tinha todo protocolo para você conseguir uma hora de conversa sobre um tema específico ali de captação. Hoje você tem conteúdo para todo lado, acesso para todo lado. Mas mesmo assim a gente vê uma imaturidade muito grande ainda no sistema, no ecossistema como um todo. Olhando para isso, Gui, você voltou, você veio como sócio e CPO do Investidores VC para ajudar a mudar um pouco da história das startups ali. E agora do outro lado da mesa, não como empreendedor. Como que você enxerga esse cenário? Como que você tem percebido a maturidade dos empreendedores, das startups e aonde você vê que tem sido a maior dor? Vamos lá. Primeiro pensando no papel que um VC tem, né? Eu acho que olhar da ótica e da cadeira do empreendedor, tendo o investidor para te ajudar com capital e conhecimento, é uma coisa. Agora, quando você senta do outro lado da cadeira e você entende o tamanho do BO e o tamanho da potencialidade que isso aqui traz também, ou seja, tem muita oportunidade, é outra coisa. Então, eu demorei para cair essa ficha do papel literal do investidor, fazer esse landscaping, né? Porque há uma competição meio selada dos melhores deals, né? De quem faz a melhor gestão do portfólio, de quem tem o melhor deal flow, Então, existe
um mercado que eu não estava habituado a enxergar de outra maneira. Então, foi o primeiro setup. O segundo foi olhar que dentro dessa cadeia são 4 passos muito simples e eu tudo transformo em método, né? Eu tenho essa mania de professor de fazer orquestramento de pessoas, processos ou produtos. VC, ele precisa achar bons negócios, investir em bons negócios, fazer crescer esses bons negócios e vender esses negócios. É diferente da jornada do empreendedor? Não. Só que você está no pilote. Aqui você é gasolina e Waze. Então, é a única diferença. Eu saí do pilote e agora eu preciso ser gasolina e Waze para os founders, seja para achá-los, para investir nos melhores, no melhor timing possível, trazendo tudo que eu já sentia que o Amuri era, que o Investidores VC era, que é founder friendly. Você tem que ter aquela plaquinha, não tem o pet friendly, o vegano friendly? Então, aqui é um VC founder friendly. Tem aquele selinho. Chega aqui que a gente está não só pensando com você, pensando por você, não vamos executar por você, porque você tem a caneta, estaremos sempre ao seu lado. Mas na hora que o grande urso vier para fazer amor com você, defende a gente ali, tá? Porque na hora é lá na hora do M&A, na hora do exit, que a gente vê o quão compensou numa jornada que você não foi leonino, uma jornada que você não foi desleal com o empreendedor, não valorizou só o que você queria, não foi ganancioso para querer ter um retorno muito maior e desmedido, não colocando o founder como o principal agente, ator e protagonista dessa novela que vocês estão escrevendo junto, mas você é coadjuvante. Você primeiro vai estar no banquinho do passageiro ali como anjo, porque você está ainda protagonista. Daqui a pouco essa empresa vai crescer, você vai para o porta-mala. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque depois que o carro inteiro for vendido, a minha parte do porta-mala volta. Então, fazer esse ciclo, David, para mim, é importante primeiro para agora, na fase que estamos, como que a gente passa o que a gente já faz para o mercado, que é um desafio muito comum na fase que estamos, no ciclo de maturidade dos produtos que a gente está, e agora comunicar isso de uma maneira mais engenhosa, né? Flywheel, engrenagem que se comunica, que se ajuda, que traz um CAC positivo e até uma engenharia de estender receita de todos esses nossos produtos, pensando em educação e investimentos como BUs aqui, mas olhando isso para mercado. Feito isso, a gente vai começar essa engenharia das 4 grandes máquinas que precisam funcionar muito bem. Como que eu atraio, como que eu invisto, como que eu cresço e como que eu vendo essas empresas. E aí, se você olhar hoje dentro do portfólio, talvez é o que mais me anima. Porque o Deal Flow, ele tem os desafios cíclicos que todo ecossistema tem, né? De empresas que, dão uma bombada, e a gente começa a acompanhar, e aí, às vezes não deu tanta liga com o empreendedor, faltou a resiliência ali, faltou a inteligência emocional, lá. Mas eu não sou do time de ficar reclamando que não tem deal bom, como eu já ouvi de vários investidores. Cara, não tem deal bom, então levanta a bunda da cadeira e vai caçar em lugares que ninguém está caçando, em lugares não óbvios. E é por isso que a gente tem no Nordeste, por isso que a gente tem que estar no Sul, por isso que a gente tem que estar no Norte, porque lá tem pedra rara, ouro que nem eles sabem que é. E se chega um aventureiro ou um fundo meio ruim, que se vende como novo, mas acaba zoando o cap table ou dando dinheiro demais, destrói o troço. Claro. E capital é igual água. Muita água afoga, pouca água mata de sede. Então, como saber dosar o momento que o empreendedor, às vezes, nem ele mesmo sabe se ele precisa, se ele quer e para onde ele vai. Eu acho que é esse ciclo de formação que tanto me encanta, assim, de pegar de ponta a ponta, botar o empreendedor como protagonista, e a gente nunca pode esquecer disso. O nome é Investidores VC, nosso público principal é investidor. Tenha os melhores empreendedores que você vai ver investidor batendo aqui, falando, por favor, deixa eu investir. Por favor, deixa eu investir. Vai lá ver a briga do mercado financeiro, quando o BTG traz um novo ativo e a galera da XP fica com ciúme, porque ele tem um ativo. Aí o que ele faz? Não é proibido investir dos dois, né? Eu posso ter conta nos dois, nas duas corretoras. Aí o cara vai lá, por quê?
ativos bons atraem bons investidores. Então, final do dia se a gente é o VC mais founder-friendly do Brasil, a gente vai atrair os melhores empreendedores, porque eles vão ver na gente um investidor que traz, além de capital, e o Smart Money, que foi completamente zoado esse nome ao longo dos últimos tempos, e popularizado de um jeito errado, porque o Smart virou espertinho em inglês. E dinheiro espertinho. Quer me dar um equityzinho aí, e aí eu faço um finder de achar os investidores para você, mas nem põe o meu dinheiro. Ué, mas cadê o comprometimento, né? Eu aprendi no Vale do Silício com um VC que existe uma grande diferença num café da manhã americano. Você tem o bacon e o ovo, né? Sim. Sempre eles comem esse café da manhã. E ali, claramente, você vê uma diferença de um investidor e de um empreendedor. Depende da ótica que você estiver olhando. O bacon veio do porco. O porco teve que morrer para o bacon estar ali. Ele está completamente comprometido. Total. O ovo veio de uma galinha que botou o ovo. Ela só está envolvida. Ela botou o ovo e ela continua viva. Então, entre o porco e a galinha, fica com o empreendedor porco, o que está comprometido. Entre o ovo e a galinha, fica com o investidor porco, que está comprometido. E esses que foram aventureiros e transformaram em Smart em Smartinho, ao longo desse processo dos últimos anos, foram aqueles que trouxeram uma visão negativa do investidor para os novatos empreendedores, que fica vendo o investidor como um shark, como alguém, né, literalmente, como alguém que vai lá e vai morder, vai sangrar, tá vendo sangue, vai ver oportunidade. Pô, eles estão precisando de dinheiro. Já vi investidor que cozinha os caras por 3, 6 meses, porque daí é a hora que acaba o dinheiro, aí vai aceita os termos leoninos que ele colocou. Então, é para derrotar essa indústria de derrotados que eu tô aqui e, ao mesmo tempo, para colocar o fundador como o centro das atenções em todo o processo de investimento, de advisor, de êxito. Não existe sem empreendedor. Não existe se a empresa não tiver um CNPJ, um CPF forte, tocando um CNPJ que cresce, cheio de advisor do lado, cheio de investidor bom do lado e todos os 3 ajudando essa empresa a fazer os melhores êxitos possíveis. Eu estou, assim, muito feliz com tudo isso que você está falando, como conselheira do investidores, como investidora do investidores. Vai voltar. Né? Fico como professora do investidores. Prometo um ROI maior do que o Amuri, só para ele pagar não ter chamado você para investir na Gama, viu? Pois é, você viu? Me deixou para trás nesse caso. 29x, então é a minha meta agora. Depois de 43 30 anos investindo no Amuri... 42. 42 anos. 42 anos investindo nele, vai fazer 42 agora em setembro. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, você viu o que você falou e a gente está se aproximando do final, né? Que é o seguinte, o quanto que, para ser founder-friendly, você tem que ter método para poder identificar quais são aqueles melhores founders ou quais são aquelas melhores empresas. Então, você tem que ter indicador, tem método, isso tudo o investidor desenvolveu ao longo desse tempo todo. E ética. Sim. Então, um dos valores fortíssimos que tem que ter aqui, a gente percebe isso, a gente tem que fortalecer. Não, e já tem, precisa ser mais dito. Dito, comunicado. Porque se isso que é o Porque básico esse que é o valor, virou diferencial competitivo, isso. É tipo você falar que, meu consultório médico tem uma secretária com atendimento. Ué, mas isso não é básico? Não, mas hoje tem que ser dito, porque tá tão ruim a competição que o básico virou algo que é diferencial. Adorei de novo esse teu exemplo. Ontem eu fui na minha dermatologista fazer meu botox. O que me chama a atenção? A secretária dela é diferenciada. Ela sabe os procedimentos, ela tem uma conversa estruturada e ela, no final, fala assim, Cristina, então na próxima semana, no próximo mês você vem, mas deixa eu te mostrar aqui logo a tabela de preço para você saber quanto que vai custar isso, aquilo, outro. Uau. A secretária fala isso Já pra alinhou você. as expectativas. Já trazer a maleta, o cartão e tal. Não, e a gente divide em 8 vezes, não sei o que e tal. Não É tem uma surpresa consultora. na próxima. Não tem. Na próxima Agora, o que é consulta. isso? Todo mundo que gosta do que faz, entende o que faz, ela consegue passar uma mensagem de ajuda. E aí, quando você está ajudando a pessoa, você está sendo consultivo. Por que ninguém questiona o médico na hora que o médico te passa uma dipirona? Porque ele exerce um papel consultivo, que fez uma anamnese contigo, entendeu o seu problema e está te remediando. Se todo mundo fosse assim, do zelador ao CEO, um monte de empresa estaria muito mais bem sucedido do que a gente tem hoje.
Gui, qual conselho você daria para os empreendedores Ele já deu uns 10, né? sobre advisor? Ter um advisor. Ah, sim. Vamos lá. Tenha um advisor assim que você tiver 5, 10 pessoas. Então não espere muito tempo. Segundo, faça com que esse advisor esteja comitado dentro do seu caminho, propósito, fazendo com que rituais sejam seguidos, seja uma reunião mensal, seja uma reunião você, CEO, e depois time esse level ali. Eu estou em 3 boards hoje e são muito diferentes os modelos e as contribuições, mas para todos você percebe que o papel do advisor, enquanto o cara do jogar o bumerangue, ele funciona muito melhor do que só o cara para ter a chancela, o nome ou aqueles conselhos que ele não vai seguir. O que é jogar o bumerangue? Eu só volto e só continuo esse assunto quando você me trouxer o bumerangue de volta. E isso significa dar desafios para as pessoas, para os empreendedores, que não são tapinha nas costas, mas que são caminhos, desafios que, ao cumprir, você destravou uma chavinha e vamos para a próxima. Então, é óbvio que nem todo advisor é assim e pensa assim. Quem faz Advisors VC aprende a fazer isso, porque entende o papel de um advisor, entende como ele pode servir, como que ele se aproxima do empreendedor, quanto que ele cobra, quanto que ele ganha e como isso transforma num modelo super win-win-win, né? Porque tem o CNPJ para ganhar o win ali também. Sim. Então, nada mais é do que um ciclo onde você vai escolher pessoas que já têm experiência em fazer o que você precisa fazer, mas que vão jogar um jogo fair com você e estão preparadas para isso acontecer. E se elas não tiverem, que você seja um empreendedor que vai ajudar essa pessoa a se tornar um bom advisor também, porque bom advisor não é o que dá as melhores respostas, e sim aquele que faz as melhores perguntas. Ter uma pessoa que te provoca, ter uma pessoa que te auxilia e que eleva o nível de discussão que você não consegue ter com seus sócios, é para isso que você precisa de um advisor. Quando você está em busca do seu propósito, a última coisa que você vai encontrar é resposta. Você vai encontrar muito mais perguntas do que respostas prontas ou resultado. Esse é mais um episódio com Gui Junqueira, Guilherme Junqueira. Valeu. Foi um papo incrível. Eu assistiria esse episódio 2, 3 vezes. Tem tantos hackzinhos aqui para você empreendedor, tantos caminhos possíveis para você refletir, estudar, aprender. E é mais um episódio aqui patrocinado pela Minimal Club. E esse aqui é um presente para você, Muito Gui. obrigado pro meu amigo Bento e pro meu homônimo Guilherme Junqueira. Você sabia? Sabia. O fundador do Guilherme Pois Junqueira. Então, tava premeditada a nossa relação aqui. Então, muito obrigado. Cliente, indico. Você que gosta da Minimal, da Moon, mesa, cama e banho também temos lá. Você tem um QR Code aí na tela, independente do streaming que você está assistindo. Comprei 6 lençóis home. 6 Dei de lençóis. presente pra Júlia, dei de presente pro Amor e fiquei com 4, botei lá na minha casa, lá no sítio. Ou seja, estou Ou seja, Bento, forrada. olha Aí, ó. só aí, ó. Já, isso é quase Omni um client. pedido. Omni client. Omni Omni client, client. yes. Omni client. Todas as Fica marcas. aí. Claro. A dica para vocês. Gui, temos aqui mais alguns presentinhos Tenho para mais você. uma lembrança aqui pra você, um bilhetinho carinhoso. Meu Deus, que vem com Aninha, esta obrigado. linda fotografia Valeu, aqui pra que você lindo. guardar do nosso, Olha aí, do nosso gente. momento aqui. Isso, Agora hein? você tem uma foto Caraca. coladinha comigo. Lindos, muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Me sigam aí, @Gui Junqueira, @InvestidoresVC. Espero ver vocês em outras oportunidades. Obrigado pelo papo generoso. E para você que nos acompanha, continue assistindo o podcast, não só o Expert, mas todas as nossas redes sociais do Investidores VC. Como que as pessoas te encontram, Cris? Só me acha no LinkedIn. Não me acha em mais lugar nenhum. É a única plataforma que eu uso. Cristina Pinho, Instituto Luiza. E vocês me encontram em todas as redes sociais como David Ledson. Um pouco ausente, mas vocês me encontram. Obrigado, Gui, pelo papo. Valeu, mais gente. uma vez foi um prazer. Obrigado, Cris, por mais um papo incrível aqui. Foi muito bom. Valeu, pessoal. Uhul.